Olá, estamos de volta para mais uma aula. Hoje são 25 de junho de 2020 e a gente volta trazendo mais uma aula, dando continuidade ao assunto que a gente já vinha desenvolvido, e nós vamos continuar ainda em relação a financiamento, tá bom? Para que vocês fiquem por dentro do tema e possam se adequar. Hoje eu tinha até programado um chat, mas infelizmente hoje nós não vamos ter chat, viu? Nós não vamos ter chat. Deixamos para o dia 30 o chat. O chat nós vamos deixar para o dia 30. Hoje nós vamos ter aqui 3 vídeos e mais um vídeo que eu irei colocar, que não será eu falando. Vocês vão achar muito interessante. O camarada vai falar sobre a educação. Não vou falar agora quem é o nome dele, vou deixar para falar mais lá no final. Tá bom? Combinado com vocês? Então tá tudo certo. Uma boa noite bacana. Essa turma maravilhosa de Capinzal. Cidade que gosto. E que já foi Pedreiras também, viu? Já foi Pedreiras. Vamos voltar só um pouquinho aqui. A estrutura e financiamento da educação, que a Constituição de 1988 estabeleceu explicitamente que a educação é um direito social e, para tal, definiu os responsáveis, família e Estado, pelo seu provimento, visando assegurar o cumprimento deste mandamento e, com isso, garantir o pleno gozo do direito ao cidadão. Estabeleceu as fontes de financiamento que gerariam recursos que o Estado disporia para bancar os seus gastos. Porque desde... Só os jesuítas fizeram da mesma forma, acho que uma cobrança lá, cobrando os filhos do... E depois eu marquei de Pombal, como já falei para vocês, que fez o primeiro concurso público para professor e tal, mas depois que ele expulsou os jesuítas, ficou só no papel. Então Pedro I, Dom João chega, coloca uma estrutura educacional mais para técnico, com status de superior e também tendo curso superior, mas não estruturou as letras, que era assim chamado. Não estruturou de maneira alguma. Depois o Dom Pedro I coloca na Constituição de 23 que era um direito, não gosta da Constituição, rasga ela, ele mesmo faz do próprio punho. Mas coloca lá novamente que a educação é um direito garantido para todos. Em 15 de setembro de 1827, ele reafirma que ia ter educação em cidades, vilas, vilarejos e em qualquer lugar para todos. E que o Império iria bancar. Ficou só no papel. Ficou somente no papel. Dom Pedro II avançou algumas coisinhas, mas não avançou muito. O Império continuou da mesma forma. Depois vem a era dos presidentes, a partir de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e o Bernardo, e assim depois o pessoal que começa a se indignar que a educação não andava no Brasil, Anísio Teixeira, o Fernando Azevedo,
e vão assim buscar ideias. Getúlio toma o poder em 30, e eles em 32 apresentam, Getúlio abraça os pioneiros da educação, só que Getúlio dá um golpe, dentro do golpe que ele já tinha dado, em 37, e escorraça tudo aquilo que havia sido elaborado, pensado, e não deixou nada. O importante é que não deixou nada, né? Aí essa história eu já contei, vou seguir aqui. Já a LDB, promulgada em 1996, veiculou explicitamente a educação ao mundo do trabalho. Já expliquei isso para vocês também, e não vou voltar a explicar. É a prática social ao mundo do trabalho e a prática social, e também se preocupou em estabelecer fontes de financiamento para os gastos educacionais. No que tange à ação pública pela educação, as normas legais atribuíram à União, aos estados, a União é o governo federal, né? Aos estados, que são os governadores, ao Distrito Federal, que é onde é a capital, né? E aos municípios, a responsabilidade pela manutenção e expansão do ensino e consagrado uma estrutura de financiamento para tanto. Pois é. E com isso, a gente não deve esquecer que a educação, que todos os recursos educacionais, eles são gerados aqui na municipalidade. São gerados. Alguns outros recursos é que chegam, como os royalties, as outras coisas, que vão ser gerados em outros locais. Mas era aqui na municipalidade que esses recursos nascem. Como eu disse, quando você compra o pão, o leite, o doce, quando você compra o arroz, quando você vai na loja, compra uma televisão, tudo está embutido esse imposto. E esse imposto volta para a educação, esse imposto volta para a saúde, para a infraestrutura, para a cultura. Esse imposto é para voltar para tudo. Para tudo. E é evidente que, às vezes, tem gente que acha que o governo federal está fazendo favor, está sendo bonzinho. Ai, como é bonzinho. Como agora, esses 600, que o governo federal antes queria dar só 200, que é o auxílio emergencial, são das reservas cambiais que foram deixados dos governos Lula e Dilma. Paulo Guedes mesmo falou. E agora já estão querendo negar a segunda parte, dizendo que o governo não pode. Mas para empresários e banqueiros, eles emprestaram muito mais e deram muito mais. Quer dizer, dão e vai a fundo perdido. Né? Então, são essas coisas que acontecem. Mas voltando aqui para continuar na educação, o quadro 1 apresenta a responsabilidade pelo financiamento da educação pública brasileira, agrupado aos segundos componentes administrativos da federação com as devidas fontes de recursos. De acordo com o quadro, a União divide a aplicação dos seus recursos na manutenção do sistema federal, na execução dos programas próprios e em transferências para os sistemas estaduais e municipais, né? E municipais. O quadro 1 apresenta a responsabilidade, aqui a gente já leu. Vamos ver se... A União divide a aplicação dos seus recursos na manutenção do sistema federal,
na execução dos programas próprios e em transferências para os sistemas estaduais e municipais. Na composição de suas receitas, os estados somam os recursos recebidos da União aos provenientes das suas fontes, os quais são utilizados na manutenção e expansão de seus sistemas de ensino. Na composição dos recursos destinados, a manutenção, a expansão das suas redes de ensinos, os municípios recebem os recursos da União e dos estados, quais são somados aos seus próprios recursos. Ou seja, seguindo o que estabelece a norma legal, observa-se que o regime de financiamento entre os entes federados é o de colaboração e que a ação supletiva e redistributiva da União e Estados, conforme pode se verificar, tudo está condicionado à plena capacidade de atendimento ao esforço fiscal dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Rendimentos ao esforço fiscal dos Estados, DF, daí repete, e municípios. A estrutura de financiamento da educação, apresentada no quadro 1 ainda, que a gente está repetindo aqui, é mista e complexa, com a maior parte dos recursos sendo proveniente das fontes do aparato fiscal, que é o caso típico dos recursos da veiculação dos impostos. Aquele que a gente comentou agora há pouco. Parcela razoável que provém das contribuições sociais, principalmente das contribuições originárias destinadas ao financiamento da Seguridade Social e daquela contribuição criada exclusivamente para a educação, que é o salário educação. Então vocês estão vendo aí. Porque quando o professor ganha, o vigia ganha, a zeladora ganha, o que a gente chama a cozinheira quando ganha, a secretária ganha, a diretora ganha e cada professor ganha, esse recurso ele vai girar ali naquela municipalidade. Quando ele gira, que o cara vai comprar, ele gera imposto, esse imposto volta. Mas há um desconto ainda, dentro da previdência do próprio professor, que é retornar também, que é o salário educação, e de todos que são trabalhadores da educação, para que isso possa render mais recursos para a educação. Outra parte provém de operações de créditos com agências internacionais. Quem está por aqui trabalhando, tirando o recurso daqui, vai ter que também, não vamos pagar no imposto para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a cultura e para outros setores, serviço social e outras fontes que entram desde as aplicações financeiras do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FNDE, até os recursos arrecadados diretamente pelas instituições veiculadas. A partir de 1994, um fundo de financiamento atípico, o Fundo Nacional, o FSE, começou a funcionar e também foi utilizado para financiar a educação. Viu? Nós estamos quase terminando o nosso primeiro bloco. Hoje teremos 3 e mais um vídeo bacana aí. Além disso, na definição dos princípios constitucionais que regem a educação, afirma-se que no tocante ao financiamento desse setor estabelecido, essencialmente no item 4 do artigo 6 da Constituição, o ensino público em estabelecimentos oficiais será gratuito. A gente esse assunto com mais clareza agora no nosso segundo vídeo. Estamos terminando o primeiro vídeo e vamos discutir com clareza. É só estar voltando, tá bom? Beleza?